Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais uma aula de filosofia. Nessa aula de filosofia a gente vai continuar com os temas da metodologia, só que hoje a gente vai falar um pouco mais de análise. A gente vai começar aí no nosso esquema falando um pouco da revisão do que a gente já trabalhou em metodologia. Então a gente já falou de estudo de texto lá no primeiro bimestre e no segundo bimestre a gente falou do resumo de texto. Depois a gente vai para o tópico sobre análise de texto. Então a gente vai ver o que significa analisar um texto, né? Primeiro, analisar. O que significa analisar? Analisar significa você separar, você dividir. Analisar um texto é justamente isso. Você vai separar as partes do texto. Quando você analisa o texto, você vai fazer três coisas. Primeira, decompor um todo em suas partes. Segunda, determinar as relações que existem entre aquelas partes. E terceira, estruturar as ideias de uma maneira hierárquica. Então, você vai compreender quais são as partes do texto, as diversas partes, e aí você vai tentar estabelecer uma relação entre elas. E você também tem que estabelecer uma hierarquia, ou seja, qual é a mais importante, quais são as menos importantes, tá? Depois a gente vai aqui para como analisar um texto. Então, para analisar um texto, você tem que fazer aquele método de estudo que a gente já viu, mas você vai ter uma parte adicional. Então, você tem que fazer 4 passos. Primeiro, faça uma leitura geral. Segundo, realize uma segunda leitura sublinhando ou destacando as ideias principais. E terceiro, organize e classifique as ideias principais. E quarto, interprete e faça uma crítica destas ideias principais. Então, análise de texto é isso, né? Você começa a fazer uma leitura geral, depois destaca as ideias principais, depois organiza quais são as partes do texto e, por último, faz aquilo que a gente chama de análise crítica, né? Que é você estabelecer uma crítica do texto. Depois a gente vai ter aí um exemplo. E aí, nesse exemplo, eu vou dizer o seguinte, que não é preciso, a princípio, vocês lerem, né? Eu quero mais é que vocês observem como a gente faz os procedimentos do texto. Então, aí na segunda página vem o texto, e aí depois vocês vão ter os tópicos, né? Primeiramente, a gente faz uma leitura geral sobre o texto. Aí, no segundo passo, a gente faz uma segunda leitura sublinhando as ideias principais, tá? Então, lá no texto, você vê aí que já tem as ideias principais. Depois a gente vai dividir as partes mais importantes. Como é que a gente faz isso? A gente vai ler aquilo que a gente sublinhou e vai tentar dividir em tópicos, tá? O que eu estou fazendo basicamente é pegar aquilo que eu sublinhei, reescrevendo como se fosse tópicos, tá? E aí depois, na quarta parte, a partir dos tópicos do terceiro momento, eu vou fazer a minha interpretação, ou o meu resumo, tá bom? Ou a minha análise. Então, você observa que a partir daquilo que a gente fez no terceiro momento, a gente escreve um pequeno texto que resume bem o texto original. Então, o que eu quero que vocês observem aí, e a partir da leitura e do estudo do texto, é de como que a gente pode fazer análise de um texto filosófico. Lembrando, né? Sempre para você estudar um texto filosófico, não basta você ler ele uma vez, você tem que seguir toda uma metodologia. E no caso aqui que eu estou explicando como fazer uma análise. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui pelo WhatsApp mesmo, ou podem me enviar no privado, tá bom? Tanto no grupo quanto no privado, no grupo no horário de aula e no privado fora do horário de aula, tá bom? Abraço, turma.